pouquinho hoje sobre um dos assuntos que a gente precisa pensar como artesã, como empreendedora, como alguém que faz arte com muito amor e que quer aí vender. Como que a gente faz? Tem muitos temas que passam pela nossa cabeça, que nos preocupam, que nós ficamos às vezes sem saber o que fazer, né? E esse é um dos temas. Como que eu valorizo o meu produto junto à cliente? Porque às vezes a cliente vem, ela não entende nada do artesanato, daquilo que nós fizemos, das nossas costurices, dos nossos bordados, do tempo que a gente gastou para desenvolver um projeto, para fazer aquela peça. E ela vem questionar o valor, o preço. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu quero contar para vocês uma experiência. Antes de contar essa experiência, eu preciso dizer algumas coisas. Quem valoriza o nosso produto, quem valoriza o nosso artesanato, a primeira pessoa que valoriza sou eu, é você. Você precisa dar valor àquilo que você faz. Então, como nós vamos dar valor àquilo que nós fazemos? Primeiro, nós precisamos passar a encarar o artesanato, se nós trabalhamos com ele, se ele vem para completar a nossa renda ou para ser a renda principal, como um trabalho, de forma profissional. Eu preciso então estipular horários para desenvolver o meu trabalho, eu preciso ter um cronograma da minha semana, eu preciso ter um cronograma de atendimento às minhas clientes, porque eu estipulo prazos e o bom é que a sua cliente receba o produto antes do prazo que você falou. Então sempre é melhor dar um prazo maior. Então vamos dizer, a sua cliente encomenda uma bolsa, ela quer uma bolsa, é um projeto personalizado, você não tem isso para pronta entrega, e daí você vai definir com ela o prazo. Se você pode entregar essa bolsa, ela vai ficar pronta até o dia 15 de março, diga para a sua cliente, olha, eu vou entregar para você até o dia 20. Acerte um prazo além, porque daí você vai surpreender a sua cliente e você vai entregar antes. Nunca entregue depois. Então, estima sempre um prazo maior. O que mais que valoriza o nosso produto? As fotos que a gente tira, porque o nosso cliente vê as coisas pelo site, pela loja, por uma foto que a gente manda por WhatsApp ou pelo Messenger. Então, nós precisamos cuidar de alguns detalhes. Mas hoje eu queria contar para vocês uma experiência sobre valor no sentido de preço. Em 2014, em agosto de 2014, uma amiga postou uma foto na timeline dela, pessoal, uma foto de uma cesta para colocar agulhas de tricô, lã, trabalho de tricô. Era uma foto que ela achou na internet, uma foto que alguém fez, alguma americana, não era uma foto de trabalho daqui do Brasil, era uma foto de alguém do exterior, e ela postou aquela foto e escreveu na timeline: alguma amiga que costura faria essa peça para mim? Eu que gosto de um desafio e que naquela época, né, 2014, 2015, desde 2011, trabalhei pegando muitas encomendas e encomendas personalizadas, atendendo aquilo que a cliente queria. Vi a postagem e de imediato escrevi: eu posso fazer. Eu não sabia como, eu não tinha aquele projeto, eu precisava estudar, calcular. Eu falei para ela: eu posso fazer.
Quando eu respondi, uma outra amiga escreveu logo abaixo: eu também quero. Então, antes mesmo de saber como eu ia fazer aquele projeto, eu já tinha 2 encomendas. Elas não sabiam o valor, nem eu. Eu não sabia como ia executar aquele projeto, eu tinha que estudar. Eu só tinha uma foto que eu podia olhar. Eu disse para elas, conversei em box, né? Não fiquei conversando ali pela timeline do Facebook. Uma dica para vocês: é contra a política do Facebook a gente fazer negócios na nossa timeline, linha do tempo pessoal. E mesmo na nossa página, a gente não faz negócios, a gente não põe preço, a gente não vende, negocia no Facebook, a gente negocia em box, né? Manda mensagem pessoal. Eu mandei mensagem para as 2 e disse: olha, eu vou estudar a peça, eu vou pensar no projeto, eu não sei dizer ainda para vocês o valor, daqui uns dias eu digo para vocês e eu vou dar uma estudada e tal, e eu posso fazer para tal dia. Bom, comecei a pensar. Primeiro, era uma cesta redonda, alta, para pôr várias agulhas de tricô e para pôr o tricô, os novelos e também para pôr agulha de crochê e outros materiais acessórios. E eu primeiro comecei a estudar os materiais que a gente ia colocar na cesta. Então, tamanho das agulhas de tricô, né, comprimento, largura, comprimento das agulhas de crochê, que outros materiais uma tricoteira, uma crocheteira carrega, precisa ter na mão. Então, de repente, a tesoura, uma fita métrica, uma régua para às vezes fazer medidas menores, revista, né, que ela usa, onde tem a receita do tricô. E eu comecei a pensar em todas essas coisas e comecei a rabiscar. Fui rascunhando mesmo, colocando no papel algumas ideias, e a partir desses materiais, a partir da foto, então eu comecei a estudar o projeto. Era uma cesta grande, ela tinha, se não me engano, 40 centímetros de altura. Como que eu ia estruturar aquela cesta para ela ficar de pé? O que eu ia fazer? Então, tudo isso eu fui estudando. Na época, eu não conhecia ainda vários materiais que eu conheço hoje, que dão estrutura ao trabalho. Então, eu fiz, depois de estudar e tal, fazer um cálculo de material, eu conversei com a Cíntia e com a Patrícia e falei: olha, eu posso fazer a cesta para vocês, como é um projeto experimental, como eu estou desenvolvendo agora, eu posso fazer para vocês por tal valor, que eu não lembro qual era agora. Depois, se alguém tiver curiosidade, né, de saber, eu posso até depois dar uma pesquisada, mas agora eu não lembro. Eu falei: eu posso fazer por tal valor, mas esse é um valor que eu vou fazer para vocês 2, porque vocês estão me pedindo agora e porque é um projeto que eu nunca fiz. As próximas eu não farei por esse preço. Então, olha a questão do valor que eu estou falando. Quando eu começo a desenvolver um projeto, e esse projeto tem muitas coisas novas, ele é um desafio para mim. Então, eu já posso fazer e vender? Até posso, se eu tiver uma determinada experiência em coisas semelhantes, nos materiais, se eu já tiver mais ou menos ideia de como vai fazer. Mas eu vou fazer o projeto, eu vou dar valor para esse projeto que eu estou fazendo, mas eu preciso pensar que é o primeiro. É um teste. O melhor mesmo seria a gente fazer a peça teste para a gente. Mas às vezes não me interessa. Eu, por exemplo, naquela época não tinha interesse, e nem hoje, eu ainda não tenho a minha cesta de tricô, né? Devo fazer aí, porque eu faço tricô de vez em quando, mas até hoje não fiz a minha. Mas eu não tinha interesse em fazer aquela peça para mim. Então eu ia fazer a peça para elas. Era diferente do que eu
conversei e contei a história na Bolsa Laura, quando eu fiz uma bolsa para mim, que me interessava fazer, para ver se dava certo o projeto da divisória interna. Agora não, eu ia fazer uma cesta para elas. Então, vamos supor que calculando tudo, calculando o tempo que eu iria gastar, todo o material, e os outros custos que eu tenho no ateliê, né, custos fixos e variáveis, que isso a gente aprende muito em bate-papo sobre precificação, não é o nosso tema agora, mas vamos supor que eu tivesse calculado tudo isso e a minha peça tivesse o valor, na época, de R$200, vamos supor. Eu não podia dizer para elas, olha, eu vou fazer por R$200, porque era um teste. Mas eu também não podia ter prejuízo, eu tinha que ter lucro. Então, eu tirei uma média, vamos dizer, uma parte do meu lucro que eu teria, eu diminuí o meu lucro em favor a elas e fiz por um preço um pouco menor do que depois eu passei a fazer aquela peça. Então, eu dei um valor para elas. Olha o que eu estou dizendo, eu dei um valor, eu não dei um preço. A minha peça não custa tanto, ela vale tanto. É diferente eu dizer para cliente, olha, essa peça que eu vou fazer para você vale isto. Por que que vale isto? Porque é uma peça personalizada, porque é uma peça que eu estou investindo tempo, porque é uma peça que eu estou colocando meu coração. Às vezes, se é uma peça única, né, personalizada, ela agrega mais valor ainda ao trabalho isso. Então, eu preciso mostrar para minha cliente esses valores. Aí, combinei com as meninas, fiz e mandei. A da Cíntia foi lá para o interior de Minas Gerais, a da Patrícia foi para o litoral e deu certinho, foi muito legal e eu postei foto das minhas peças, comecei a postar na minha página que eu tinha já na época e muitas outras pessoas quiseram a cesta. Eu fiz primeiro essa grande, era uma cesta para tricoteira, depois inclusive eu tive encomenda de pessoas que só faziam crochê e queriam uma cesta menor, só para guardar agulha de crochê ou material de crochê. Então, na época, em 2014, eu fiz, a maioria foi cesta de tricô, mas eu fiz cesta de tricô e de crochê, eu fiz umas 17 cestas. Vou mostrar para vocês, vou colocar a cesta aqui para vocês verem do que eu tô falando, né? Então aqui, a cesta que eu fiz, a primeira que eu fiz para Cíntia, e vou colocar também a que eu fiz para Patrícia, tá? Então as duas primeiras vocês vão ver aí no vídeo. Passou um tempo,